Irmãos, o Senhor nos trouxe ao santuário de Nossa Senhora Aparecida para dar-lhe graças de todo o coração com a nossa vida, porque Ele foi grande no meio de nós. O Senhor reuniu aqui 40.000 irmãos de 21 estados e do Distrito Federal. O profeta Isaías, 400 anos antes de Cristo, já pensava neste encontro. Já dizia: eu venho reunir todas as nações, de todos os povos, como hoje aqui, virão e verão a minha glória. Para isso estamos aqui hoje, para agradecer ao Senhor e à Virgem Maria, que inspirou a Kiko e deu um mandato a Kiko e a todos nós de fazer comunidades como a Sagrada Família de Nazaré, que vive em humildade, simplicidade e louvor. Estamos para assistir, irmãos, a um vídeo que quer fazer memória dos 50 anos da obra do Senhor no meio de nós aqui no Brasil, através do caminho neocatecumenal. Hoje podemos dar graças a Deus por tudo isto que Ele fez no meio de nós. Este vídeo é para dar glória a Cristo e unido a Cristo ao Pai em um mesmo Espírito, que é a Igreja. Francisco Arguello, conhecido como Kiko, era um renomado pintor espanhol. Após passar por uma profunda crise existencial, ele foi morar no ano de 1964 em Palmeiras Altas, região periférica de Madrid, na Espanha. Vivendo entre os pobres, Kiko desejava contemplar no sofrimento deles o sofrimento de Cristo e, a pedido daquelas pessoas, começou a anunciar-lhes o Evangelho. E me dice: parlane di Gesù Cristo. Che io non so parlare di Gesù Cristo, parlane di Gesù Cristo. È stato così, Dio ci ha messo in un posto dove dovevamo trovare una predicazione squetta, diretta, eccetera. Muitos começaram a dar uma resposta concreta àquele anúncio e, a partir de um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, mudaram de vida. Assim, nasceu ali a primeira comunidade neocatecumenal. Pouco tempo depois, por volta de setembro de 1964, Kiko conheceu Carmen Hernandes e, naquele momento, eles se uniram pela evangelização mundo afora. Em 1982, o presbítero italiano Mario Pezzi passou a fazer parte da equipe internacional do Caminho Neocatecumenal. E de que forma o Caminho Neocatecumenal chegou ao Brasil? Em 1972, padre Irineu Hidalgo Simon estava na Colômbia quando conheceu o Caminho. Querendo trazer ao Brasil aquele itinerário de formação cristã, enviou uma carta a Kiko solicitando essa nova realidade para a paróquia na qual ele era vigário, em Palotina, no Paraná. Y de ahí ya Kiko tenía recibido diversas peticiones de algún párroco, algunas personas de América, sobre todo. Y ahí se formaron varias equipes y para Brasil se formaron 2 equipes. En aquel momento salimos en una equipe, Falita, que era responsable de la miña comunidade de aquí de Madrid, de Argüelles, eu, da comunidade, da terceira comunidade de Argüelles, de Cristo Rei de Argüelles, e depois Javier Sotil, que era de Barcelona, da comunidade de Barcelona. E então escribimos unha carta ao padre Irineu, que non sei nin chegou nin nada. Saímos un día de avión de Madrid, San Paulo, pois fuimos a Curitiba e lá tiñamos outros coñecidos tamén e lá con eles combinamos a ver como podíamos ir
nos acompañaron na rodoviaria. E entón na rodoviaria preguntamos ómnibus para Palotina. Non tiña ómnibus para Palotina. E onde que tiña ómnibus máis perto? Cascabel. Posámosla en Cascabel, tiña xovido, o taxista ollaba para o seu a ver se podía levarnos ou non, e chegamos a Palotina. Mas como o pároco não estava presente, porque ele estava viajando para o sul, né, então eles não puderam iniciar o caminho imediatamente, porque dependia da autorização, do diálogo, da exposição do caminho com o pároco da paróquia. E nesse momento estava tendo um encontro dos padres da diocese de Umuarama com o bispo na região, e daí eles ficaram sabendo dessa equipe de catequistas, não sei como, e o Dom Maimone, que era bispo na época, já pediu para que eles fossem evangelizar na catedral em Umuarama. Então a primeira comunidade que surgiu exatamente no Brasil foi Umuarama. Nasceu 62 membros, no qual tenho aqui os nomes desses membros ainda, guardo com muito carinho. E nasceu a primeira comunidade, com muita dificuldade e muita precariedade, porque você recebia a catequese, mas não sabia para onde nós ia, quem ia ser o responsável. Esse motivo, eu não conhecia isso, mas para mim foi importante a catequese. Eu me entreguei totalmente na catequese porque achei sentido na catequese. Em 74, quando começou o caminho, eu tinha 30 anos. Aí o pároco me convidou, porque a gente fazia parte da paróquia, e depois formou a comunidade, e aí a gente já tinha mais. Mas tudo foi precariamente, né? Não tinha. Era bom, mas não era como hoje, não era bem organizado como hoje, né? Só que os irmãos foram muito fiéis. Mas como eles já iam evangelizar Palotina e Umuarama, então eles primeiro fizeram Palotina e Umuarama, depois fez conosco o Porã, que é outra paróquia, tudo no mesmo período. O padre Neu já falou com eles para que eles voltassem aqui, daí fizeram a exposição do padre Vitorino e começaram as catequeses aqui. Aí diferença de 2, 3 meses, né, em 2 meses de formação da comunidade de Umuarama com a nossa comunidade que formou. A segunda equipe de catequistas chegou ao Brasil logo após a primeira, sendo enviada para a Diocese de Franca, em São Paulo. Em 1971, Dom Diógenes da Silva Mates, primeiro bispo da Diocese de Franca, enfrentava um desafio: a escassez de padres em sua recém-criada diocese. Buscando uma solução, ele soube que uma paróquia em Roma, a dos mártires canadenses, poderia enviar sacerdotes ao Brasil. Para formalizar essa solicitação, Dom Diógenes encarregou o padre Emílio Pignoli de escrever uma carta à paróquia em Roma. Foi naquele encontro quando os catequistas chegaram e foram em Orlândia, onde o padre Emílio e eu assistimos. Para mim foi o primeiro anúncio verdadeiro do caminho. Foi naquele encontro, porque ninguém sabia como tinham vindo, porque o Dom Diógenes tinha escrito uma carta, ninguém sabe se não chegou, não veio resposta. Vieram eles e eles falaram diretamente a respeito do Evangelho, né? Eu também nunca havia escutado um anúncio tão forte, tão firme. E falavam o quê? Portunhol. E eu acho que o Espírito Santo também traduzia, viu? E metade quem estava fazendo catequese vinha da roça, uma fazenda chamada Santa Rosa. Depois começamos a caminhar, dia 5 de maio de 1974, nasceu nossa comunidade. A partir deste momento, bispos de diversas dioceses passaram a solicitar as catequeses e, com o tempo, os itinerantes começaram a percorrer o Brasil, levando o anúncio do Evangelho a diversas regiões, desde o Paraná, passando pelo Mato Grosso do Sul, até Porto Velho, em Rondônia. Equipes locais de catequistas foram formadas para apoiar essa expansão.
Após 50 anos do começo dessa história, o caminho hoje está presente em 105 dioceses, 450 paróquias e conta com 1.800 comunidades. Kiko, Carmen e Padre Mário vieram ao Brasil pela primeira vez no ano de 1991. Em visita a Brasília, eles foram ao terreno onde seria construído o primeiro seminário Redemptoris Mater do país. Após este, Deus suscitou mais 3 seminários Redemptoris Mater no Brasil, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Belém. Os 4 seminários já formaram mais de 160 presbíteros missionários diocesanos. A equipe internacional esteve no Rio de Janeiro em 1997 para o 2º Encontro Mundial das Famílias. 10 anos depois, eles voltaram ao Brasil pela 3ª vez, com o objetivo de participar da abertura da 5ª Conferência do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, em Aparecida. Nesta ocasião, os iniciadores se reuniram com as comunidades neocatecumenais do Brasil em um encontro vocacional realizado no município de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. E os vou a recordar que o Espírito Santo vem em Pentecostés com 7 dones. Y estos dones, que son dones gratuitos, producen frutos. Y los frutos que producen son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, sobre todo con el Kiko para mí, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, modestia, continência e castidade. Os estatutos do Caminho Neocatecumenal foram definitivamente aprovados pelo Pontifício Conselho para os Leigos em 2008, durante o pontificado de Bento XVI. Desde o Papa São Paulo VI, o caminho tem recebido o apoio constante dos sucessores de Pedro. Juan Pablo II dice que el camino es una obra suscitada por el Espíritu para la nueva evangelización. Nadie sabía bien qué era esto de la nueva evangelización, cómo se hacía. Hoy nosotros, el Señor ha ido poco a poco madurando, ha ido haciendo crecer en nos su voluntad y hoy tenemos la posibilidad de hacer a voluntad de Deus. No ano de 2013, o Papa Francisco veio ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. O evento levou mais de 3 milhões de pessoas do mundo ao Rio de Janeiro. Os jovens do caminho se reuniram com Kiko, Carmen e Padre Mário em um encontro vocacional. Obrigado. Boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. Va a ser un encuentro muy importante. Muchos jóvenes de aquí hoy van a cambiar vuestra vida. Es un encuentro vocacional donde recogemos los frutos de la venida del Papa a esta gran nación. Frutos para la Iglesia. Jóvenes misioneros para el mundo. Carmen Hernandes faleceu em 19 de julho de 2016. Papa Francisco enviou uma mensagem falando sobre seu falecimento, na qual dizia: "Dou graças ao Senhor pelo testemunho desta mulher.
animada por um sincero amor à Igreja que gastou sua vida no anúncio da boa notícia em cada lugar, também aqueles mais afastados, não se esquecendo das pessoas mais marginalizadas. O corpo da serva de Deus Carmen Hernandes foi sepultado no Seminário Redentores Mater de Madrid. Seu túmulo já foi visitado por milhares de pessoas desde então. O processo de sua beatificação começou em 2022. Para celebrar os 50 anos do caminho em 2024, milhares de irmãos saíram de diferentes partes do país para participar da celebração, que foi realizada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Para falar dos 50 anos no Brasil, o único que posso falar é que se cumple o Evangelio que diz que outros virán e recollerán o que outros semearon. E iso é a miña experiencia aquí no Brasil. Eu cheguei e encontrei con estes 50 anos, con todos estes frutos, que non son máis que o que fala outra parte do Evangelio, penso que Lucas, que diz: a perseverancia salvará as vosas almas. Isto se faz, agora pego un pedazo do João, da primeira de Joana, que fala que nesto eu coñeço o amor de Deus, amándonos uns a outros e dando a vida polo Evangelio. E así chegamos á conclusión destes 50 anos, que son unha conclusión polos 50 anos, pero que é un comezo para as novas geracións, para pasar a fe a outra geración e que podan continuar pasando uns aos outros. Como foi posible esta historia de tantos anos da obra do Señor no medio de nós? Foi posible grazas a Cristo, grazas a que Ele deu a vida por todos nós. Se o grão de trigo que cai em terra não morre, não dá fruto. Foi na sua morte em cruz, o pobre por excelência, o Filho de Deus, que derramou seu sangue por nós, manifestando-nos o amor de Deus, perdoando-nos os pecados, e quando ressuscitado nos deu do seu Espírito, que nos justificou e nos deu a capacidade de amar. Amai-vos como eu vos amei. Este é o único mandato de Cristo. Morreram tantos outros irmãos ao longo da história da Igreja e também na recente história do nosso Brasil vieram aqui uns itinerantes que, como Kiko e Carmen, deixaram tudo para poder anunciar o Evangelho no meio dos pobres, de aqueles que esperam a salvação do Senhor. Perderam a vida tantos irmãos nosos que evangelizaram também aqui no Brasil. O Senhor nos chama também a nós, se queremos ser fiéis a esta obra e continuar a obra de salvação, estarmos dispostos a morrer a tantas de nossas decisões, projetos, para poder manusear a palavra de Deus e conhecer a Cristo. Eis unha realización do concilio, a misión. Como se realiza? Sendo comunidade. Por iso encorajamos aos irmãos seriamente a camiñar, a sermos firmes no tripé, a ser fiéis, como até agora os irmãos foran. Agora toca a toda unha nova geración a ser fiéis àquilo que temos recebido. Unha palabra aínda para os máis novos, para os jovens, para os casais novos. O Señor nos deu un tesouro que é a transmisión da fe aos fillos. Os laudes no domingo pela mañá. Sejamos firmes, os máis novos, aínda que custa para vocês,
aínda que é difícil, pensen que Deus criou vocês e deu os seus pais para ir ao céu. Non teñamos medo, sellamos firmes. O Señor deu para todos nós o Espírito Santo, as grazas para levar adiante a salvación a esta xeración. Por iso, ánimo, coragem, irmáns, que estes 50 anos sellan unha garantía de outros tantos anos. Dar gracias a la Virgen porque nos ha hecho vivir la fe en una comunidad. Rezad por mí, que soy un pecador.